Meu nome é Rafael, e eu preciso contar isso antes que seja tarde demais. Antes que eu perca completamente a capacidade de distinguir o que é real do que não é. Isso aconteceu em agosto de 2023, quando fui designado para supervisionar a instalação de uma torre de telefonia em uma comunidade ribeirinha perto de Óbidos, no interior do Pará. Eu era engenheiro de telecomunicações, recém-contratado pela empresa, ansioso para provar meu valor. A comunidade se chamava Vila Esperança, um nome irônico para o que viria a se tornar meu inferno particular. Eram apenas 23 famílias vivendo às margens de um igarapé, 5 horas de barco da cidade mais próxima. Sem sinal de celular, sem internet, sem testemunhas para o que aconteceria. Me instalaram na casa do seu Jonas, o líder comunitário, um homem de 60 anos com mãos calejadas e um sorriso fácil que nunca chegava aos olhos. Sua esposa, Dona Marlene, cozinhava o melhor tacacá que já provei. Durante o dia, tudo parecia normal. As crianças brincavam no rio, os homens pescavam, as mulheres conversavam enquanto lavavam roupa nas pedras. Mas à noite, a Vila Esperança se transformava em outra coisa. Na minha primeira noite lá, estava deitado na rede, suando no calor sufocante, quando ouvi um assobio. Não era como o vento nas árvores ou o canto de algum pássaro noturno. Era algo que cortava o ar, agudo e penetrante, como se alguém soprasse através de dentes cerrados. Começava baixo, aumentava em tom e frequência, depois parava abruptamente. E então, recomeçava. Fui até a janela. A lua cheia iluminava a vila de forma fantasmagórica. O assobio parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Vi algumas luzes se acendendo nas casas vizinhas. Ouvi uma porta se abrir. E então, a voz rouca de seu Jonas cortou a noite. Matinta, venha amanhã buscar seu café e seu pão. Deixe a gente dormir, pelo amor de Deus. O assobio parou imediatamente. O silêncio que se seguiu era ainda mais perturbador. Voltei para a rede, mas não consegui dormir. Pela manhã, perguntei ao seu Jonas sobre o ocorrido. Moço, isso é a Matinta Pereira, ele disse, como se falasse do clima. Ela vem quase toda noite. A gente promete alguma coisa e no outro dia ela aparece para buscar. É assim desde que eu era criança. Minha avó já lidava com ela, meu pai também. Mas quem é ela realmente? Perguntei, já esperando alguma explicação racional. Uma pessoa excêntrica, talvez uma doente mental que a comunidade tolerava. Seu Jonas olhou para o igarapé antes de responder. Ela é a Dona Sebastiana. Mora sozinha na última casa, depois da curva. Velha, pobre coitada. Mas à noite ela se transforma. Vira pássaro, dizem. Outros falam que é feiticeira. Eu só sei que, se você prometer e não cumprir, coisas ruins acontecem. Durante os dias seguintes, mergulhei no trabalho. A instalação da torre estava atrasada por conta da logística complicada. Equipamentos pesados presos no porto de Santarém, chuvas inesperadas, um fornecedor que sumiu com parte do pagamento adiantado. Eu estava sob pressão da empresa, com e-mails cada vez mais agressivos do meu supervisor em Belém, ameaças veladas sobre meu período de experiência. E todas as noites o assobio voltava. Às vezes eu prometia junto com os outros, só para o som parar. Matinta, venha buscar seu fumo amanhã. E no dia seguinte, lá estava ela, Dona Sebastiana. Uma mulher que deveria ter uns 80 anos, talvez 90, curvada como uma vírgula, com um vestido puído que já foi azul e chinelos de dedo remendados com arame. Ela batia de porta em porta, silenciosa, e cada família entregava o que havia prometido. Eu observava de longe, fascinado e perturbado. Havia algo de profundamente errado naquilo, mas eu não conseguia identificar o que. Não era só a estranheza do ritual, era o olhar dos moradores quando entregavam as prendas. Não era caridade, não era compaixão. Sensador, era medo. Na terceira semana, aconteceu algo que mudaria tudo. Um dos cabos de sustentação da torre se rompeu durante uma tempestade. O mastro inteiro quase desabou e teria destruído a casa do seu Jonas se não tivéssemos agido rápido. Precisávamos de um cabo de aço específico e o mais próximo estava em Santarém. 5 horas de barco até lá, mais 5 de volta. Mais atraso, mais pressão.
Foi nessa noite que cometi meu erro. Surpreso, o assobio começou mais cedo que o normal, por volta das 8 da noite. E era diferente, mais insistente, mais alto, mais próximo. Parecia vir direto da janela do meu quarto. Eu estava terminando um relatório para enviar assim que conseguisse sinal na cidade. Estressado, exausto, sem paciência para aquilo. O assobio continuou, e continuou, e continuou. 15 minutos, meia hora. Ouvi algumas pessoas prometendo suas prendas, mas o som não parava. Ele queria algo de mim especificamente. Levantei da rede e fui até a janela e gritei: "Tá bom, amanhã eu te dou uma garrafa de cachaça, a melhor que eu trouxe de Belém. Agora para com essa porra!" O silêncio foi instantâneo e total. Até os grilos pararam de cantar. Voltei para o trabalho, mas uma sensação estranha ficou comigo, como se eu tivesse acabado de assinar algo sem ler as letras miúdas. No dia seguinte, acordei com a notícia que o barco tinha conseguido cabo em Santarém e voltaria à tarde. Finalmente, uma boa notícia. Poderíamos terminar a instalação na semana seguinte. Passei a manhã coordenando a equipe local, revisando as fundações, testando os geradores. Foi no meio da tarde que ela apareceu. Dona Sebastiana. Eu estava do lado de fora da casa do seu Jonas, conferindo algumas medidas, quando vi a figura curvada se aproximando pelo caminho de terra. Ela caminhava devagar, apoiada em uma bengala improvisada de galho. Passou pelas outras casas, onde alguns moradores já esperavam com suas prendas. Um entregou café, outro tabaco, mais adiante pão e peixe seco. E então ela veio em minha direção. Seus olhos eram opacos, esbranquiçados pela catarata, mas de alguma forma eu sentia que ela me via perfeitamente. Ela parou a 1 metro de distância, estendeu a mão trêmula e não disse nada, apenas esperou. Eu tinha a garrafa de cachaça, estava ali, na minha mochila, dentro da casa. 2 altas premium do Maranhão, que tinha trazido para celebrar quando a torre estivesse funcionando. Mas naquele momento, olhando para aquela velha com sua mão estendida, algo dentro de mim se revoltou. Por que eu tinha que dar minha cachaça cara para uma louca que ficava assobiando a noite toda? Por que eu tinha que participar daquela superstição primitiva? Eu era um homem da ciência, educado, racional. Eu estava ali para trazer progresso, tecnologia, conexão com o mundo moderno. E aquela mulher representava tudo que era atrasado, ignorante, obsoleto. Eu não tenho nada para você, menti. Esqueci de comprar, volta outro dia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia sentir os olhares dos moradores nas janelas, nas portas, escondidos atrás das árvores. Dona Sebastiana não se moveu. Continuou com a mão estendida, esperando. Seus lábios finos e rachados se moveram, mas nenhum som saiu. Eu disse que não tenho, repeti, mais alto. Agora sai daqui, tenho trabalho a fazer. Ela baixou a mão lentamente. Inclinou a cabeça para o lado, como um pássaro observando um inseto. E então, pela primeira e única vez, ela falou. Sua voz era como folhas secas sendo amassadas. Prometeu. Só isso, uma palavra. Mas havia algo naquela palavra que fez meu estômago gelar. Não era raiva, não era decepção. Era como se ela estivesse constatando um fato inevitável, como quando você percebe que deixou o fogão ligado e sua casa está pegando fogo. Ela se virou e começou a caminhar de volta pelo caminho. Seu Jonas apareceu na porta, seu rosto estava pálido. Moço, você não deveria ter feito isso. Ainda dá tempo. Corre lá e entrega a cachaça. Não vou alimentar essa superstição ridícula, respondi. Vocês precisam parar de ter medo de uma pobre velha. Dona Marlene fez o sinal da cruz. Que Deus tenha misericórdia, ela murmurou. Naquela noite não houve assobio. O silêncio era absoluto, artificial, como se alguém tivesse colocado a vila inteira dentro de uma redoma de vidro. Eu deveria ter me sentido aliviado, mas em vez disso, uma ansiedade inexplicável me consumia. Não consegui comer o jantar, não consegui trabalhar. Fiquei apenas deitado na rede, suando frio no calor amazônico, esperando por algo que não sabia o que era.
Às 3 da manhã, ouvi o barulho. Não era o assobio, era algo raspando, unha contra madeira, arranhando, lento, metódico, vindo da parede externa, bem atrás da minha cabeça. Levantei de um pulo, peguei a lanterna, iluminei a parede. Nada. O som parou. Esperei, respiração presa. Então recomeçou. Do outro lado do quarto agora, depois no teto, depois no chão. Saí do quarto. Seu Jonas e Dona Marlene estavam acordados também, sentados à mesa da cozinha, uma vela acesa entre eles. Eles não disseram nada quando me viram, apenas olharam com pena. Passei o resto da noite ali, com eles, em silêncio. Quando o sol nasceu, tudo parecia normal novamente. Quase consegui me convencer de que tinha imaginado tudo. Os dias seguintes foram um borrão de eventos cada vez mais perturbadores. O cabo de aço que tinha chegado de Santarém estava defeituoso, rachado em um ponto que não deveria ser possível sem aplicação de força enorme. Tivemos que encomendar outro. Mais atraso. Meu supervisor me ligou praticamente berrando que eu seria demitido. Mas o pior não eram os problemas profissionais. O pior era o que estava acontecendo comigo. Comecei a ouvir coisas durante o dia. O assobio, mais distante, como um eco. Às vezes, vinha de dentro da minha própria cabeça. Comecei a ver movimentos no canto dos olhos, uma figura curvada. Sempre quando eu me virava, não havia nada. Mas eu sabia que ela estava lá. À noite, os sons voltavam, arranhões, batidas suaves na madeira e, às vezes, risos, risadas baixas, senis, que pareciam vir de dentro das paredes. Os moradores começaram a me evitar. Crianças corriam quando me aproximava. As mulheres se benziam. Os homens desviavam o olhar. Seu Jonas tentou conversar comigo uma vez. Tentou me convencer a procurar a Dona Sebastiana, me desculpar, entregar o que prometi. Mas meu orgulho, minha racionalidade teimosa não permitiram. Isso tudo é psicológico, eu dizia. Vocês estão me fazendo acreditar nessa besteira. Eu sou vítima de uma sugestão coletiva. Então, aconteceu o incidente com o Pedrinho. Pedrinho tinha 7 anos, filho do seu Jonas. Um menino doce, sempre sorrindo, que gostava de ficar perto da obra fazendo milhões de perguntas sobre como funcionava tudo. Na quinta-feira da 4ª semana, ele estava brincando perto da torre, correndo atrás de uma pipa que tinha se enroscado em um arbusto. Eu estava no topo da estrutura, checando as conexões. Não sei o que aconteceu exatamente. Um momento eu estava segurando uma peça de metal, uma chave de boca de 3 quilos. No momento seguinte, ela não estava mais na minha mão. Ouvi o grito antes de ouvir o impacto metálico. A chave tinha caído, passado a centímetros da cabeça do Pedrinho e enterrado na terra mole ao lado dele. Mais 10 centímetros à esquerda e o crânio daquela criança teria sido esmagado. Desci da torre com as pernas tremendo. Seu Jonas pegou o filho nos braços, olhou para mim com uma expressão que nunca vou esquecer. Não era raiva, era terror. Ele estava com medo de mim, de mim. Você precisa ir embora, ele disse, antes que alguém morra. Naquela noite, fiz as malas. Decidi que voltaria para Belém no dia seguinte, largaria o emprego, recomendaria outro engenheiro. Não me importava mais, só queria sair dali. Mas havia algo que eu precisava fazer primeiro. Peguei a garrafa de cachaça e caminhei até a última casa, depois da curva, onde Dona Sebastiana morava. A casa era ainda mais miserável do que eu imaginava. Madeira podre, teto de palha remendado com pedaços de lona plástica. Não havia porta, apenas um pano cobrindo a entrada. Bati no batente de madeira e esperei. Dona Sebastiana, eu trouxe a cachaça, desculpa pela demora. Nenhuma resposta. Empurrei o pano e entrei. A casa tinha um único cômodo, um fogão improvisado de barro, uma rede, uma caixa de madeira que servia de mesa e nada mais.
Absolutamente nada mais. Nem roupas extras, nem comida guardada, nem utensílios, nem os itens que ela tinha coletado como prendas, nada. E então eu vi, no canto mais escuro do cômodo, Dona Sebastiana, sentada no chão, imóvel, morta. Não havia rigidez cadavérica ainda, então tinha sido recente, talvez naquela manhã, talvez na noite anterior. Ela estava curvada da mesma forma que sempre andava, como se a morte não tivesse mudado nada em sua postura. Seus olhos, opacos, estavam abertos, olhando para o nada. No chão ao lado dela havia um pequeno saco de pano. Abri. Dentro estava fumo, café, algumas moedas, pedaços de pão duro. As prendas que ela tinha coletado na última semana. Ela não tinha comido nada daquilo. Tinha guardado, economizado, porque nunca sabia quando seria a próxima vez. E eu, com minha arrogância, minha educação, minha racionalidade superior, tinha recusado dar a uma mulher faminta a única coisa que ela pediu. Corri de volta para a casa do seu Jonas. Ela está morta! A Dona Sebastiana está morta! Ela não era uma bruxa, era só uma velha com fome. Eu a matei! Eu a matei de fome! Seu Jonas colocou a mão no meu ombro. Não, moço, ela não morreu de fome. Dona Sebastiana morreu há 3 semanas. Meu cérebro demorou para processar. O quê? Não, eu vi ela. Todos viram. Ela veio buscar as prendas. Ninguém viu, moço. Você estava falando sozinho no caminho, oferecendo cachaça para o ar. A gente ficou com medo de te falar. Você estava tão convencido. Eu caí de joelhos. Mas os sons à noite, os arranhões, o assobio, tudo foi real. Foi, moço. A matinta sempre existiu. Mas depois que Dona Sebastiana morreu, não tinha mais ninguém para se materializar de dia. Então, ela ficou só como o som, só como a ameaça. Você prometeu para o espírito, não para a pessoa. E quando você quebrou a promessa, não deixaram eu ver o corpo novamente. Disseram que os outros homens já tinham dado um jeito no enterro, 3 semanas atrás. Disseram que eu tinha que ir embora imediatamente, que minha presença estava trazendo má sorte para todos. Voltei para Belém no dia seguinte. Fui demitido 1 semana depois. Meu supervisor disse que os atrasos e os custos extras eram inaceitáveis, que eu tinha mostrado instabilidade emocional, que não era adequado para trabalho em campo. Não discuti. Isso foi há 2 anos. 2 anos, 3 meses e 16 dias, para ser exato. Mudei de profissão. Trabalho agora em um escritório em Ananindeua, programação de sistemas, algo que posso fazer sem interagir muito com pessoas. Moro sozinho em um apartamento pequeno. E todas as noites, às 3 da manhã, eu ouço o assobio. Não importa onde eu esteja, no meu apartamento, em hotéis quando viajo, na casa da minha mãe quando a visito. O assobio sempre me encontra. Agudo, persistente, cortante. E eu sei que deveria prometer algo. Sei que deveria gritar: Matinta, venha amanhã buscar sua prenda. Mas o que eu prometo para um fantasma? O que eu dou para uma dívida que não pode mais ser paga? Às vezes eu tento. Deixo o café na janela, deixo o pão, deixo cigarros, deixo até dinheiro. Mas de manhã tudo está lá ainda, intocado. Porque não há mais uma Dona Sebastiana para vir buscar. Não há mais uma mulher pobre se travestindo de mito para sobreviver. Só há um mito agora, puro, eterno. E eu sou a única pessoa que ele persegue. Às vezes eu vejo ela, no reflexo do vidro do ônibus, na sombra da porta do banheiro, no canto escuro do escritório depois que todos vão embora. Uma figura curvada, sempre observando, sempre esperando. Eu sei o que ela quer. Ela quer a dívida paga. Mas eu não tenho como pagar uma dívida com os mortos. Não posso voltar no tempo. Não posso desfazer minha recusa. Não posso alimentar quem não está mais aqui para comer. Então a dívida cresce e cresce. E a matinta continua assobiando. E eu continuo sem dormir.
E aos poucos, estou começando a entender que talvez a única prenda que ela vai aceitar agora seja algo que não posso dar conscientemente. Talvez ela queira minha sanidade. Talvez ela já esteja levando, pedaço por pedaço, noite após noite. E quando não restar mais nada, quando eu finalmente cruzar a linha entre o que é real e o que não é, talvez então a dívida seja considerada paga. Até lá, eu continuo ouvindo, continuo vendo, continuo devendo. E se você algum dia estiver em uma vila ribeirinha no interior do Pará e ouvir um assobio estranho no meio da noite, faça o que os antigos fazem, prometa uma prenda. E no dia seguinte, não importa quem apareça à sua porta, não importa quão pobre, quão velha, quão indigna pareça essa pessoa de receber sua generosidade, entregue, cumpra sua promessa. Porque a alternativa, eu garanto a você, é muito pior do que qualquer pessoa racional pode imaginar. Meu nome é Rafael, e essa é a dívida que eu não paguei. E eu temo que vou continuar pagando os juros dela pelo resto da vida que me resta. Ou até que não reste mais nada de mim para pagar.